Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a frase que está em Provérbios que diz: "Eu amo os que me amam e os que me procuram me acham", acerca de quem Salomão estava falando. Fique conosco até o fim e você vai descobrir a importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período do dia que você se dedica para a meditação nas escrituras, jejuns e orações. Com qual finalidade? Com a finalidade de estreitar o relacionamento entre você e o seu Criador. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo? Provérbios 8, do verso 17 ao 21. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Amo o caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Apesar de muitas pessoas darem ênfase e dizer que o sujeito dessa frase é o Senhor, os versículos anteriores dizem que o sujeito dessa frase é a sabedoria. E quando nós chegamos no verso 17, existe uma versão que diz assim: "Eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me encontram." Não necessariamente essa versão ela é errada, mas a versão que traz "os que me buscam de madrugada me encontram", ela só traz a intensidade da busca que você tem que fazer. Não necessariamente que quem só busca de madrugada vai encontrar a sabedoria, mas que você busque ela com muita intensidade. Em Cristo está toda a sabedoria e o conhecimento. Então não seria errado nós afirmarmos que Ele é a personificação da sabedoria e do entendimento. Mas somente esses dois atributos deixaria raso a descrição de um ser extraordinário que Cristo Jesus foi. Quando o texto diz que o seu fruto é melhor que o ouro refinado, e é melhor que o rendimento da prata escolhida, não quer dizer que você não tenha que ter bens, mas de nada adianta você ter posses e não ter sabedoria para administrar. Essas posses, elas podem ser a causa e ruína e destruição do seu ser. Ando no caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam. Então é importante nós amarmos o Senhor e a sabedoria do Senhor, porque certamente Ele vai nos dar sabedoria, não somente para administrar nossos bens, mas para sermos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Existe uma versão desse texto que diz: "Amo os que me amam, e o que de madrugada me procuram, me acham." Isso abre um leque de interpretação infinito. Inclusive, já me ensinaram, e eu já ensinei algumas pessoas, que é de madrugada, porque a fila é menor. Porque quão difícil é, principalmente nessa época de frio, você acordar 3, 4, 5 da manhã para fazer uma oração, para buscar ao Senhor. Então, é por isso que as pessoas elas dão ênfase a essa versão que diz: "De madrugada os que te buscam te acham." Só que existe um outro equívoco na interpretação desse texto, quando as pessoas elas afirmam de bate-pronto que é o Senhor. Porque os versículos anteriores, se a gente for levar na língua portuguesa, o sujeito da frase é a sabedoria. A sabedoria que grita nas praças, a sabedoria que está com o Senhor, na sabedoria ao juízo. Então os versículos iniciais até o versículo 16 está falando sobre a sabedoria. Não teria sentido nós no versículo 17 dizermos que é o Senhor. Em Jesus estava contido toda a sabedoria e conhecimento. Podemos sim afirmar que não o Senhor em si,
mas a sabedoria do Senhor é o sujeito dessa frase. Então as coisas teriam mais sentidos, porque tem pessoas que elas buscam incessantemente ao Senhor, mas não buscam ter a sabedoria do Senhor, não buscam gerar a mente de Cristo em si. Infelizmente, existem pessoas que estão acordando de madrugada e fazendo vãs repetições, porque elas não estão meditando naquilo que elas estão pedindo, elas estão raciocinando naquilo que elas estão fazendo. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, diz que nós temos que fazer o nosso culto racional ao Senhor, o culto de quem raciocina, um culto que tenha sentido, um culto que tenha início, meio e fim. Salomão, quando ele se encontrou com o Senhor, ele foi muito bem sucedido no pedido que fez a Deus, porque o Senhor lhe deu a oportunidade de pedir a destruição de todos os seus inimigos. Deus lhe deu a oportunidade de pedir que ele tivesse muita riqueza, ou muitas mulheres, ou muitos bens, ou muitas posses, ou muitas fortalezas. Ele poderia pedir qualquer coisa para o Senhor. Só que ele foi muito bem sucedido quando ele falou: Senhor, esse reino é enorme, existe muita gente aqui para eu governar. Olha, eu por mim mesmo não sei nem por onde começar. Então, de tudo que eu possa pedir ao Senhor, eu vou pedir uma coisa, Pai: me dá a tua sabedoria para eu dirigir esse povo assim como meu pai Davi fez. Então o Senhor ficou maravilhado. Deus não se surpreendeu, porque Deus ele sabe o presente, passado e futuro. Mas ele ficou maravilhado e respondeu para Salomão: porque você não pediu o fim dos seus inimigos, porque você não pediu riquezas, reinos, você vai ter sabedoria sim, uma sabedoria que ninguém antes de você teve, nem depois terá. E certamente todas essas coisas que você não pediu, vem junto no pacote. Você também receberá todas essas bênçãos. Eu amo os que me amam, e os que me procuram, seja de madrugada ou não, me acham. Então que o meu empenho, o seu empenho, o nosso empenho venha a ser buscar a sabedoria que vem do Senhor, que juntamente com Ele está todas as riquezas, está todos os tesouros, está toda a suficiência que eu e você precisamos. Não somente bens materiais, mas as bênçãos no nosso relacionamento, a bênção nos nossos negócios, as bênçãos com os nossos filhos, as bênçãos com as nossas propriedades, as bênçãos espirituais, os dons ministeriais. Todas as coisas elas estão centralizadas na sabedoria do Senhor. E Ele entrega àqueles que o amam. Ele está nas veredas da justiça e com Ele está o juízo. E com Ele está o poder de beneficiar com tesouros, seja espirituais ou materiais, todos aqueles que o amam e que o buscam. Então é necessário esses dois conjuntos. Todas as bênçãos do Senhor elas são condicionadas à obediência. E essa bênção específica também. É necessário você o amar e o buscar. Somente o amar não adianta. E buscar ele sem amor também não adianta. Então você tem que o amar e o buscar. E compartilhar com o máximo, que é egoísmo você deixar esse tesouro somente com você. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.